Eita, 2000 e... na verdade foi 2 etapas, né? Uns 20, né? Também na pela que eu não tô tão velha assim. Não, foi em 2005. 2005 que tudo começou. Aí depois entramos num consórcio, ele com o pé e eu com a bunda. E aí a gente ficou um tempo separado. Aí depois a gente entrou com outro consórcio, que aí a gente voltou. Estamos aqui hoje. Exatamente. Teve umas idas e vindas aí no meio desse caminho. Sempre. Aí até que veio a primeira, né? Milena fez 11. 11. Aí o trem desandou, né? Né? A gente lá em Camboriú, no ano novo, não. No carnaval. Carnaval. Já estava grávida já. E não sabia. Aí eu comecei a passar mal dentro do carro, minha pressão caiu, desmaiei. Aí depois chegamos aqui, nossa, gente, vai ter alguma coisa estranha. Posso falar porque você engravidou? Ai, pode falar por que eu engravidei, gente. É que ela não sabe pedir, ela não sabe conversar, entendeu? Então aí nós fomos passar o Réveillon lá na praia, ela pulou as 7 ondas e pediu pra casar. Ou seja, até ela sabia que só pra casar era só assim. Depois o resto ela acertava. Naquela época sim, né? Ela estudava, eu estudava também, tava começando a trabalhar, né? Morava com meus pais, ou com os pais dela. A gente passou de namorado a casado com filho. Não fizemos estágio. Foi tenso, foi bem por aí. Você já estava terminando a faculdade, né? Já. Eu estava no meu segundo ano de graduação. Terminando o primeiro ano, eu tava fazendo fisioterapia. Fiz. E ele, educação física. Fez, ela engravidou, a gente falou, não, vai continuar estudando, vamos continuar. E a gente foi atrás, né? A gente sabia que a gente tinha que ter uma casa nossa, né, pra gente morar. Mesmo que a gente foi construir no terreno do pai dela, né? Foi ser vizinho do pai dela. Mas era o nosso cantinho, tinha uma porta lá que eu fechava de vez em quando. Fechava a porta lá tá tudo certo. E a gente tinha nossa privacidade tranquilo. Eu me dou bem com os pais dela. Foi tranquilo. O sogro era ciumento com qualquer um. Pegou o lance, quando descobriu que era ele... Não é que descobriu, não. Descobriu, porque aí eu contei. Não descobriu, não foi você que contou, fui eu que fui lá conversar, né? Aí, tá vendo? Tem isso aí. Ele sabia da minha índole, da minha pessoa. A pessoa tava saindo comigo, aí me levou no Rio Preto Shopping, tava tendo uma exposição de flores. Tá bom, aí a pessoa me deu uma azaleia. Só que meu pai não sabia que eu tinha saído pra sair com ele. Então eu tinha saído pra ir na casa da minha amiga. Só minha mãe sabia que eu tinha saído com ele. Aí de repente eu me deparo com a questão no café. Como é que eu vou chegar com essa planta em casa se eu fui na casa da minha amiga? Aí fedeu. Falei, bom, eu deixo a planta na casa da minha amiga. Falei, mas eu vou ter que falar pra ele. Aí eu falei. Ele falou, fala que fui eu que te dei. Eu falei, claro, vou chegar pro meu pai. Eu falei, então, pai, essa flor aqui é que o Alexandre me deu. Ele vai olhar pra mim e falar, hã? Que Alexandre? Do que você tá falando? E fala que foi seu namorado que deu. Eu falei, mas eu não namoro? Tipo, né? Eu não namoro, né? Porque as pessoas aqui assim não resolvem o que é da vida, né? Então, eu sou o quê? Eu falei, conta pra gente, o que você é agora? Conta? Que? Ele falou, sou seu namorado. Aí por dentro a gente tem esse contexto. Falei, muito bem, então tá bom. Eu vou lá falar com seu pai, inclusive, amanhã. Que a gente se viu. Ele me viu primeiro. Eu vi ela primeiro. Porque o primo dela é amigo meu. De infância. Então eu frequentava a casa dele. E aí eu vi ela lá uma vez. E assim, foi a primeira vez que eu vi ela, né? Mas ela nem reparou em mim. Porque existe uma diferença básica de 7 anos entre a gente, né? Uma diferencinha, então... aí... Quando ele me viu, eu acho que eu ainda era mais novinha. Era mais nova. Tava numa época rebelde dela. Nossa, gente, pula essa parte. Pula aí essa parte. Foi assim, aí depois quando ela mudou pra cá, aí a gente passou a se ver mais, né? Aí teve um interesse maior. Aí ele olhou, aí eu olhei, interessante isso. Eu morava em Santo André, mas eu vinha nas férias, então sempre em julho
e julho e fim de ano, janeiro, eu vinha pra cá. Então ele me via, mas eu não via. Às vezes meu primo recebia os amigos dele lá e eu passava pelo meio e nem reparava, né? Tipo, tudo certo, né? E na minha cabeça, tipo, nem quando eu já era mais moça, com meus 13, 14, assim, eu não pensava, não aqui, né? Mas não pensava nisso. Mas ele já tinha me visto, já tinha perturbado até meu primo, falando pro meu primo, né? E aí ele um dia tava tendo um churrasco na rua, um churrasco na rua, de um colega do meu primo, e eu morava ali perto do meu primo. E aí eu autorando aquele fervo no meio da rua, churrasco com caixa de som, aquela coisa estilo Rio Preto. E aí essa pessoa bebe pra lá, bebe pra cá, bebe pra lá, e nessa época aí a gente já se olhava mais uma certa frequência, né? E aí eu pra lá, e eu pra cá, e ele bebe pra lá, e bebe pra cá. Aí eu peguei e fui andar de bicicleta na rua. Aí a hora que eu fui andar de bicicleta, a pessoa viu a oportunidade de ir atrás de mim. E aí foi o primeiro beijo. Né, gordinho? Aí ele me parou no meio da rua e foi o primeiro beijo. Aí isso foi em 2005. Já catei e falei, gostinho. Lascou-se. Mas aí, apesar dele estar perto, ao mesmo tempo eu não conseguia falar com ele. Porque ou eu falava com ele na frente de todo mundo, ou eu não falava. Eu não tinha o número dele, eu não tinha nada dele. Aí ele até deu um número de telefone dele para uma pessoa no meio do caminho aí, assim, sabe? Não deu muito certo, porque a pessoa não deu o número. E tudo bem. Quase matei a pessoa, mas tá tudo certo. Quando eu descobri que a pessoa tinha feito isso. Mas whatever. Ela já tá bem longe daqui, o mais possível. Tá tudo certo. Nós demos um jeito do mesmo jeito, porque mulher quando quer. Aí eu liguei uma vez, acho que eu liguei. Aí eu não tive paz. Olha só! Que difamação isso! Aí eu liguei pra ele, conversei, aí a gente começou a conversar e se encontrar. Aí um belo dia, essa pessoa aqui virou pra ele e falou que amava ele. Hã? Aí ele virou pra mim e falou assim, você não sabe o que é amar? Porque na época acho que eu tinha 15 ou 14 pra 15. Você não sabe nem o que é amar? Menino, na hora que ele falou aquilo pra mim. Aí foi aí que a gente entrou com o consórcio, eu com a bunda, ele com o pé. Aí ele foi falando pra mim daqui até a casa de uma amiga minha, falando. Eu virei pra ele e falei assim, o negócio é o seguinte, você nunca mais olha na minha cara, você não me procura e esquece que eu existo, tá? Bati a porta do carro com tudo. E ele assim, né, tipo, nossa. Brava, né? É brava que eu fui com ela. Aí beleza. E assim eu fiz. Quando ele chegava, eu saía, evitava olhar pra cara dele. Quando eu via que ele tava olhando, eu virava a cara pra ele não olhar pra mim. E foi indo. Aí quando a minha braveza foi passando, eu fui voltando a olhar pra ele foi voltando a olhar pra mim. Aí as coisas foram voltando de novo. Eu nunca deixei de olhar pra você, né? É, só não queria assumir, né? Não, assumia. Só que, né? Né? Tem um passo de cada vez, né? Ah, entendi. Tá vendo? Ele quis ter Devagar. tanto passo antes de chegar lá, que vai pulou do namorado pra casado com o filho. Quem mandou pular onda? Né? Engraçadinho. Aí, da segunda vez, a gente voltou a ficar. E aí eu já não criei expectativa. Falei, quer saber? O que for pra ser, vai ser. E deixa pra lá. E aí eu vi que cada vez ele ligava mais, cada vez ele me chamava mais pra sair, que ele começou a me chamar pra ir em lugar que os amigos iam estar, não tava só, tipo, saindo escondido comigo. Aí quando eu desencanei... Nunca saí escondido. Nunca saí escondido, mas nunca me levou em lugar nenhum. Ué, todo mundo sabia, mas ninguém sabia. Vou te levar onde não deve. Mas se não devia pra mim, não devia pra você também? Não, Pronto, não, BR. Vou levar bolo pra festa? Não, né? Conte-me mais sobre isso. Não, deixa pra lá. Aí a gente acabou indo, foi fundo. Foi fundo. Foi. Aí aconteceu a situação do vaso.
Aí eu morrendo de medo, falei, nossa, meu pai vai me matar. Mas isso não foi muito tempo, não. Ela tá falando aqui, parece que foi muito tempo. Foi que nós Não, de saiu que a umas gente... 2, 3 vezes. Olha, você tá vendo? Olha assim. Foi umas 2, Foi 3 2 vezes. meses. Então, 2, 3 vezes em 2 meses. Não, a gente saía todo fim de semana. Não saía. Não. Pronto, DR de novo. Saía não, gata. Menina, eu tenho provas contundentes sobre isso. Não, nem a pau, para. Teu pai vai pensar o que de mim? Você já tá pensando que meu pai vai saber dessa história. A gente saiu isso aí, amor. Umas 2, 3 vezes até que eu falei, não, então, já que é pra ser sério, então eu vou conversar com seu pai. Não foi assim não. Eu só não fui antes, né? Porque eu não tinha certeza do que ia acontecer. Né? Viu? Ele não tinha certeza do que ia acontecer. Não tinha certeza, a gente é jovem, né? A gente não sabe das coisas direito. É porque apesar de tudo, diz a lenda... Nunca namorei. Então, nunca diz a lenda que ele nunca tinha Primeira namorado. namorada minha. Primeira e única. Agora? Agora foi Antes a gente decidiu casar porque ela pulou as ondas, né? Agora... Foi por livre espontânea pressão minha. Não, agora é um sonho dela. Sempre foi um sonho dela de casar na igreja, de ter toda essa situação que envolve o casamento, né? Então aí ela falou que queria e tal, ela sempre quis, né? Mas a gente, pela circunstância que as coisas aconteceram na nossa vida, a gente não teve essa A gente sempre priorizava elas, a gente poder estar bem e poder oferecer as coisas para ela, para um dia poder fazer isso. Porque na verdade a gente fez festa de casamento, né? Quando nós juntamos um churrascão, daquele jeito, né? A gente fez um chabar, eu com uma barriga deste tamanho, lá na chácara do meu pai, churrascão, todo mundo junto, aquela loucura. E eu lembro como se fosse hoje, que eu fui escolher o topo do bolo, aí eu fui com a minha sogra e com a minha mãe. Aí eu cheguei na loja para escolher o topo do bolo e eu via cada topo de bolo bonitinho, personalizado e tal, e eu ficava, ai, que lindo, não sei o quê. Aí eu olhei, tipo, ixi, mas a grana não vai rolar. E aí eu lembro que minha sogra virou pra mim e falou assim, um dia vocês vão casar do jeito que você quer. Com festa, um bolo bonito. E aí você manda fazer do jeitinho que você quer. Porque o bolo foi um bolo simples, que eu pedi pra fazer na padaria lá e passar, e eu pus... E aí eu comprei uma noivinha simples e coloquei ali. E aí eu fiquei muito com isso na cabeça outro dia, até eu tava lembrando, e eu falei assim, nossa, realmente, aí agora isso vai acontecer, porque a gente já tem uma certa estabilidade financeira, porque como a gente, de repente, de ele morando com os pais dele, eu morando com os meus, cada um gastando dinheiro. Bom, eu nem trabalhava na época ainda, só estudava, ele já trabalhava, então eu não tinha como ajudar financeiramente com nada, era tudo na responsabilidade dele, então não tinha jeito. Mas hoje, com a situação financeira que a gente está, já permite a gente conseguir fazer isso acontecer. Mas eu sempre falei muito para ele que eu queria que isso fosse algo nosso, né? Não só meu, mas é o sonho que se sonha junto. Vira realidade. Eu estou tentando economizar, mas eu tento fazer assim, eu quero isso, eu quero. Então, disso que eu quero, qual que tá mais barato? Então, eu faço, tô fazendo assim, porque assim, eu comecei organizando, conversando as coisas com ele, a gente pensou num orçamento inicial. E eu vi que se eu quisesse o negócio do jeito que eu queria que fosse, falei, puta, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou continuar pensando só nesse orçamento? Falei, mas eu vou casar uma vez só, pelo menos eu pretendo, né? Daqui pra frente só renovação de votos. É uma vez só, porque se largar, eu pelo menos é uma vez só. Olha se largar, eu não caso de novo, não. Ô, vida. Não é? No começo todo mundo ficou meio assim, agora estão no balacobaco já querendo saber o que vai fazer, quem que vai entrar com o quê, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. Não é não? Sim, senhora. Sim, ó, viu? É assim. É assim, senhora. Sim, senhora, positivo e operante. Mas eu acho que assim, eu sempre falei de casar, eu sempre quis. Mas o ano passado, quando eu caí no começo do ano e fiquei de cadeira de roda, fiquei numa situação
tensa. E a gente passou aí uns 15, 20 dias sem saber o que ia acontecer de verdade, assim, né? Ficamos, tipo, ela não sentindo as pernas, não sabia... Se ia voltar, né? se não ia. Acontecer. Ao todo foram 4 meses de recuperação minha. Então quando foi exatamente essa época, em meados de abril, que eu comecei a pensar na situação do casamento. Falei, poxa, eu sempre sonhei eu com aquele vestidão, sapatão, entrando no casamento e tal. Falei, poxa, e se eu tivesse ficado de cadeira de roda? Apesar de tudo, de eu ser fisioterapeuta, de ter vivido muito isso, eu pensava, falava assim, que é claro que eu não estava mais naquela situação, mas eu achava que eu ia desistir de casar. É lógico que assim, é uma mudança, né, drástica na nossa vida, né, se isso acontecesse de fato, é óbvio, mas nada que a gente não fosse superar, né? Sim, não é? Nessa a gente superou, ficou grávida no namoro e nós demos conta de tudo, tá tudo certo. E aí foi a hora que eu falei pra ele, falei assim, tudo isso que a gente passou, eu acho que agora já é a hora da gente casar. Eu quero casar enquanto eu tenho meu pai para entrar comigo na igreja, enquanto eu tenho minha mãe para ver isso, porque eu sou filha única, eu sei que não é um sonho só meu. Então, tanto que quando eu falei, lembra que a gente no almoço lá na casa dos meus pais, eu falei, a gente vai casar. Como assim? Casar na igreja? Sabe, meu pai, os olhinhos dele até brilhou na hora. E aí eu falei para ele, falei, pai, onde o senhor quer que eu caso? Que igreja o senhor quer? Ele, ai filha, eu acho tão bonita a basílica. Falei, pai, então vamos conhecer. E aí meu pai foi comigo na igreja, foi comigo ver a igreja matriz de Cedral. Aí quando a gente entrou na igreja de Cedral, ele olhou pra mim e falou assim, ele entrou, olhou na igreja, falou, filha, essa igreja é tão linda. Se o senhor quer que vai ser aqui, vai ser aqui. Porque eu sabia que aquilo é um sonho meu, que ele tá me ajudando a realizar, ele tá compartilhando do meu sonho pra me ver feliz, né? Mas eu sei que isso é um sonho muito grande dos meus pais. Então eu tento deixar eles participar ao máximo em tudo, dá taco e vai junto, vê comigo. Eu fui ver os buffets primeiro sozinha com a minha mãe, porque como eu falei, né, tem a logística dos filhos. Então ele ficava com elas pra eu ir ver. Aí depois a gente foi juntos, ver junto com elas. E aí por fim a gente decidiu tudo certinho. E agora estamos encaminhando. Então nós temos 3 filhas. A primeira foi a Milena, que eu não assustei tanto, mas o Alexandre quase teve uma coisa quando descobriu. Quando ela me falou, eu falei, o quê? Como isso aconteceu? Vamos lá que eu vou te contar como é que aconteceu. Como assim? Como assim, gente? E qualquer pergunta que você faz para um ser humano quando ela fala que tá grávida, mas como aconteceu, não, né? Me ajuda que eu te ajudo, vai. E aí foi a Milena primeiro, aí ele ficou em choque, eu falava com ele foi embora, tipo, ele entrou no carro assim, montou na moto, na verdade, foi embora e eu falando com ele, eu sentia que ele tava lá, assim, eu falando com ele em outro mundo. Casamos no civil. Eu tentei dar essa, né? Mas não rolou, porque eu não sou tonta. Porque a gente era sócio a gente é sócio do clube. E aí eu tava no título do meu pai, mas aí terminei a faculdade, eu ia sair do título, mas a gente usa por causa das meninas. E aí o clube não aceitava uma declaração de união estável que a gente tinha. E aí pra fazer a declaração que o clube aceitava, compensava mais casar no civil. Aí o que eu fiz? Casei no civil. Pronto, aí. Mas já casei quase com a arma falando pra ele. Né? Casei quase com uma arma apontada pra ele, falando, negócio é o seguinte. Eu falei pra ela, se ela quisesse... Eu vou casar no civil, mas nós vamos casar no religioso. Se ela quisesse casar na igreja, só na igreja, né? Só na igreja, aquele negócio e tal, era uma coisa. Ela quer tudo, ela quer festa, ela quer fogos, ela quer a lua. Tudo que eu tenho direito. Ora, pois. Tá certo, aí. Vamos lá buscar. Não é exatamente isso. Eu reconheço que por não ser um sonho dele, e mais meu, ele poderia ficar criticando, colocando defeito em tudo que eu fizesse, tá mesmo torcendo pra dar errado, mas não é o perfil dele. Ele é um perfil parceiro, e isso ele sempre foi. Quando a nossa primeira menina nasceu, ele ia com ela pra faculdade,
junto comigo, ficava no pátio para eu dar de mamar para ela na hora do intervalo. Me incentivou a não parar de estudar, que quando eu engravidei eu fazia o técnico de enfermagem de tarde e fazia fisioterapia à noite, por isso que eu não trabalhava. E aí, de repente, bum, tá grávida. E eles, não, vamos que a gente dá um jeito, vamos. Aí tranquei o técnico, terminei a faculdade, voltei, terminei o técnico e fui. Porque eu cresci profissionalmente quando a gente começou a namorar, ele já tinha uma vida profissional relativamente estabilizada, mas eu não. Então, o meu crescimento pessoal, profissional, foi do lado dele. Eu tenho 30 anos, a gente tá quase 15 junto. Metade da minha vida já foi vivida do lado dele. Então é tempo. Muita briga. Pelo amor de Deus. Mas também muita coisa boa. Tanto que a gente tem 3 filhas lindas. A segunda eu entrei em choque. E ele não, feliz da vida, pleno. Inverteu? É. A primeira que eu não infartei, ele infartou. A segunda eu quase morri. Onde come um, come dois, come 3. Aí veio a segunda, a Daniela. Aí eu entrei na cozinha da minha mãe, eu tava com vontade de comer estrogonofe. Eu falei, mãe, faz estrogonofe? Eu entrei na cozinha, minha mãe fazendo estrogonofe. Eu saí correndo, porque eu tava passando mal. Aí esse aqui na hora, você tá grávida. Eu falei, você é louco? Agora que eu tô voltando à minha vida normal pra faculdade, você tá grávida? Eu falei, não tô grávida. E nada de vir pra mim. Eu falei, meu pai amado, eu tô grávida. Aí fui e fiz o exame, gravidíssima. Falei, meu pai. A hora que eu fui contar pro meu pai, lembra? Mas Deus foi em choque. Ele olhou pra nós e falou assim, não acredito, deu as costas. Largou nós dois falando sozinho. Deu as costas e foi embora. Seríssimo isso. Eu falei, tá vendo? Não, peraí, vamos fazer as contas. Eu faço as contas. Foi em 2015 que eu engravidei da Maria. Pra Milena tem 5 anos. Não é isso? 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 anos. 5 anos, mais ou menos. É. Aí depois, mais ou menos uns 5 anos depois, veio a Maria. A gente ficava. Tranquilo. Vamos ter mais um? Não vamos ter. Vamos ter mais um? Não vamos ter. É igual agora, capaz de uma hora ou outra estourar mais um. Não, para com isso que não vai não. Ninguém operou. Aí, vamos ver o que vira. E não virava. Eu falei, não é pra ser. Porque das outras vezes eu tomando anticoncepcional aconteceu, então não era pra ser. Comigo não tomando. Tá bom. Porque nenhuma foi planejada. Nenhuma das três falou, vamos fazer. A da Maria que nós deixou acontecer. Nós assumiu o risco, né? É isso. Exatamente. Vamos ver o que vira? O que será que vai acontecer, né? Mentira, que nessa brincadeira nós ficamos 4 meses. E nada. Pois é. Acho que até mais. Acho que até mais. Foi coisa de anos. E nada, porque não é pra ser, não adianta, não é pra desencanou, acontecer. Eu falei, vamos deixar. A hora que nós desencanou... Deixa a vida, né? Tipo isso. A hora que a gente desencanou, eu lembro que um dia eu tive a sensação do leite descendo. E aí eu cheguei, meu médico olhou pra mim e falou assim, eu vou te pedir um beta aqui, mas você tá com uma cara de quem tá grávida. Nossa senhora, tô até vendo. Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu digo mais, vai ser outra menina. Então, aí ele corre ali do outro lado, que ele é aqui perto, corre do outro lado e faz o exame. Corri do outro lado, fiz o exame. Fiz o exame na sexta e no sábado eu tinha que vir com a mais velha fazer exame. Aí eu vim com a mais velha e falei assim, nossa, eu já vou aproveitar e pegar o resultado do exame, né? Era Dia das Mães, no dia seguinte, de 2015. Aí eu peguei o exame, aí a moça do Tajara. Falei, é meu beta, pediu o documento, tal, dei o documento. Aí ela... me entregando o exame. Aí eu olhei assim pra ela, Aí eu falei, eu preciso abrir ela. Aí eu abri assim, ela... Ai, parabéns! Mas eu ria. E aí eu não podia demonstrar nenhum sentimento, porque eu tava com elas do meu lado. Aí ela pegou... Mãe, o que foi que você tá rindo com a moça?
Aí eu falei assim, nada não, filha, a moça me contou um negócio engraçado aqui, a mãe tá rindo, mas tá tudo bem. E eu quieta, fingindo demência, porque ela não podia desconfiar o que era. Aí eu cheguei em casa, virei pra ele e falei assim, ó, olha aí. Ele, como assim, olha aí? Falei, olha aí, menino. Aí elas deitadas do lado dele na cama, assim. Aí ele olhou pra mim, É isso mesmo? É isso mesmo? É isso? É. Aí ele saiu de fininho, veio, falou parabéns, tal, não sei o quê, beleza. Aí a gente esperou, acho que um mês ainda, né? Esperou um pouquinho, né? Porque tava que elas muito queriam, recente, né? as duas queriam muito. Muito. Aí tava muito recente, a gente falou, espera a sementinha firmar o golpe, né? A gente vê se tá tudo bem, Porque elas eram pequenas também, tinha 4 e 5 anos, né? Então você de repente dá uma notícia dessa e de repente acontece uma intercorrência, alguma coisa e para, então a gente, né, deu uma segurada, firmou o golpe. E aí foi. Aí nós falamos pra elas, né? E aí falamos pros meus pais. Aí elas quiseram contar pros pais, pros nossos pais. A gente chegou na casa dele. Ô vó, que foi, filho? Mamãe tá grávida! Aí minha mãe com a caidura, né? Detalhe que ele tem um irmão, então ele não era pra ser o primeiro a ter filho. Ele já furou a fila, entendeu? Ele já foi o primeiro a ter filho. E aí depois veio a Dani. Quando a Dani veio, a Milena tinha 7 meses, quando a gente ganhou a segunda. Então, tipo, a minha sogra disse que ligava pros parentes pra contar que ela ia ser vó de novo. E todo mundo falando, é do mais velho? Não, é do mais novo. De novo. De novo. De novo. É do mais novo, de novo. Aí quando veio a Maria, todo mundo olhava pra nós, tipo, hã? Como assim? Outro? Gente, mas que coisa, se eu tivesse condição financeira de poder oferecer para as outras o que eu ofereço, eu teria muitos filhos, porque eu amo ser mãe, eu adoro minhas filhas, eu não vejo minha vida sem elas. E a gente, tudo que a gente faz, a gente coloca elas no meio da coisa, a gente não tem o costume, a gente tem nossos momentos sozinhos, que às vezes a gente deixa com os nossos pais pra gente ter o nosso momento casal, mas, no geral é tudo aqui junto com a gente. Vai onde a gente vai, a gente já sai olhando os lugares que a gente pode voltar com elas depois. E porque elas são a nossa vida, elas foram a nossa escolha. Então quando aconteceu esse negócio da pandemia, eu falei, nada aqui é planejado. Por que eu achei que o casamento ia ser tão certinho assim, né? Não ia ser. Mas assim, eu falo que eu e ele escolhemos uma data. A gente espera que Deus permita que seja essa data. Mas se Deus não permitir que assim não seja, porque não era pra ser. E quando der certo, vai ser. E acabou. A única coisa que eu peço pra Deus também é pra deixar meu pai ainda aqui, minha mãe, meu sogro, minha sogra, porque eles são muito importantes, né? Eles viram tudo que a gente já... Sim, eles passaram tudo isso com a gente, né? Nos ajudaram muito. Muito. Graças a Deus a gente teve eles, assim, pra dar força pra gente, né? Pra estar junto com a gente, apesar de brigar muito com a gente. Eles ajudaram muito a gente. Nossa, meu sogro, lembra quando a gente contou que tava grávida da Milena, da primeira? Foi tranquilo. Foi tranquilo. Meu pai é tranquilo. Super tranquilo. Sentamos pra conversar com os pais dele. Pai, mãe, uma coisa pra contar pra vocês. Aí minha mãe já mandou, tá grávida. Eu já isso dei mesmo, mãe. Aí ela, tipo, oi? Tipo, sabe quando a pessoa fala, mas... Aí ela, oi? Aí o pai dele, você subiu, você se vira pra descer. Você subiu a escada, agora você se vira pra descer ela. Eu olhei assim e falei, nossa, então tá então, né? Falei, a outra que chega pela família já chega causando, né? Porque quando eu engravidei da Milena, a gente tava namorando há 3 anos. 3 anos e pouco. Como geralmente a maioria das pessoas vão ter filho na hora que já tem uma estabilidade financeira e profissional. A maioria. Então, como a gente não tinha estabilidade financeira profissional, então isso cresceu junto com elas. Então, quando as duas mais velhas eram menores, eu ficava muito mais em casa do que hoje. Hoje já é o contrário já. Eu que quero ser do lar. Eu mereço. Até largo meu emprego para ser do lar. Eu mereço. Fala se eu mereço. Então a gente tenta se organizar para sempre estar com elas. A gente tenta construir uma relação com elas que elas possam falar o que elas pensam, desde que elas tenham respeito para falar o que pensam.
Porque a gente fala que assim, tudo que a gente viu que nossos pais fizeram de errado, a gente tenta fazer diferente. Porque nenhum pai e mãe erra querendo errar. Erra tentando acertar. Né? E com a gente não é diferente, porque a gente entende também o mundo doido que a gente está vivendo agora. Então, confiança delas na gente é algo essencial. E isso, a gente tenta mostrar isso na nossa relação até para elas. De tudo que a gente já viveu até hoje, define numa palavra: eu tenho muita gratidão por tudo que a gente já construiu até hoje, por todos os momentos que a gente já passou junto, que foram momentos difíceis, foram momentos legais, foram momentos bons. Então eu acho que tudo que a gente já viveu até hoje define em gratidão. E gratidão não só pelo esposo que eu tenho, mas pelo homem, pelo amigo, pelo parceiro que eu sei que eu tenho do meu lado. Às vezes a gente se estranha, mas é normal, porque somos duas pessoas diferentes, que têm pontos de vista diferentes, tentando alinhar para viver junto. Então eu acho que o meu sentimento maior é a gratidão. Porque amar, você sabe que eu te amo, que eu gosto muito de você e que... Como já ia falar, é até ficar velhinho, se assim Deus permitir. Então, eu sou eternamente grata, porque eu sei que minha vida poderia ter sido muito diferente. Eu podia não ter tudo que eu tenho hoje. Eu podia não ter uma formação, eu podia ser uma mãe solteira, eu podia mil coisas. Mas quando ele descobriu que eu estava grávida, ele me pôs embaixo da asa dele e cuidou de mim. Falou, não, nós vamos dar um jeito então, vamos ver o que nós vamos fazer, onde nós vamos morar, o que nós vamos fazer, mas nós vamos dar um jeito. Então, eu reconheço muito tudo isso que ele faz, e eu sei que fez, e se ele pudesse, ele faria tudo de novo. Já me deu banho, já me limpou, eu não tenho mal o que esconder, porque, né? Já fez de tudo o que podia fazer por mim. E não me abandonou em momento nenhum. Eu falo que assim, gravidez não é doença. Que gravidez não é doença, né? Se ele tivesse me deixado quando eu descobri que estava grávida, eu ia me virar. Mas o ano passado que eu passei por esse problema de eu ter caído, ali eu vi que realmente eu tinha a pessoa certa para minha vida. Porque se fosse qualquer outro também teria largado mão. Mas não, ele ficou ali comigo. Foi a hora que eu mais precisei mesmo, porque eu não tinha o que eu fazer. Não era uma situação que dependia de mim, né? Então, eu lembro que ele brigava até comigo. Vai pra fazer terapia, você não tá fazendo exercício, não sei o que, não sei o que lá. E eu olhava pra cara dele e falava, para de brigar comigo! Que coisa! Mas eu tô sensível! Ah, se foder com sensível, porra! Vai fazer o que você tem que fazer. É bem assim, viu, gente? Então, eu sei. Às vezes as pessoas falam, ai, mas o Alexandre é muito bruto. Ele é meio secão, né? Ele é meio assim, mas eu aprendi. Quando a gente começou, acho que até um pouco era um pouco disso, porque ele sempre foi mais assim e eu sempre mais melosa. Então a gente aprendeu o jeito de cada um, aprendeu a conversar um com o outro, aprendeu a entender o jeito de um, o jeito do outro. Hoje ele sabe o que ele vai fazer que vai me agradar, e eu também. Já sei. Ah, que mentira! Para de ser chato. Nada agrada. Eu lembro que a primeira vez que ele saiu, eu não chiei, ele nem acreditou. Ele olhava pra mim e falava tá assim... Tá chovendo, nossa, que bosta, tá chovendo, precisa ter sol. Tá sol, nossa, que bosta, que calor. Nada tá bom. Para de ser tonto! Eu, hein? Mas é um aprendizado constante. Eu aprendi muito a viver do lado dele. Eu via que tinha coisa que eu fazia que era quase dar murro e ponto de faca. Mas, pra que você encana com isso? Desencana, é o jeito dele. Então foi realmente um aprender a viver, a respeitar o jeito dele. Claro que tem umas coisas que eu ainda patino, porque eu também tenho o meu jeito. Mas isso é o contrário também. Porque ele vê algumas coisas que ele sabe que eu vou gostar, ele faz. Mas tem umas coisas que ele já olha e fala... aprender a viver junto, né? Treta. É meio clichê, mas eu sempre falo pra ela, tipo assim, eu tenho 1000 motivos pra largar dela e só um pra ficar com ela.
porque eu amo ela. Que acho que é o que move a gente, acho que é o que move a gente a ceder, move a gente a querer ficar junto. É o nosso combustível, é o que a gente precisa. A gente precisa ter amor. Com amor a gente vai longe. Se não tiver amor, a gente não faz nada. A gente não abre mão das escolhas nossas, a gente não faz nada. Ela sempre também me apoiou em tudo. Ih, tá chorando. Tá vendo? Ele também chora. Não tenho o que reclamar dela, não tenho o que falar. É só aprendizado mesmo pra gente, pra vida, né? Porque a gente tá aprendendo. A gente foi pai muito jovem, né? A gente passou de namorada, casado com filho. É uma Muita mudança, gente achou que isso ia dar certo, né? É uma mudança muito, né, bruta, né? Eu vim de uma criação totalmente diferente do que a criação dela, os valores, a cultura, tudo, né? Tudo bem diferente. Aí de repente a gente junta tudo, porra, é trabalhoso. Né? É bem isso mesmo. Muita gente não achava que ia dar certo. Muita gente falava assim, ela é imatura demais, ela é muito menina, não sabe o que é da vida ainda. É, eles são muito novos, né? A gente brigou muito com os nossos pais, tipo, com você eu não fiz desse jeito. Quando vieram os filhos. Né? Quando vieram os filhos. Quando a gente juntou, já juntou com o filho, né? Então a gente brigou muito, nossa senhora. Treta. Muito. Nossa senhora. Mas eu amo ela, não tenho o que falar. Sou muito feliz do lado dela. Porque eu sou demais, né? Uma vez a nossa menina mais velha virou pra mim e falou assim, mãe, a senhora se arrepende de ter sido mãe nova? Porque acho que na aula eles estavam falando sobre ser mãe cedo, pai cedo, de ter filho cedo e tal. Aí eu olhei pra ela e falei, filha, eu não me arrependo. Aconteceu quando tinha que acontecer. Falei, mas eu sei e eu reconheço as dificuldades que eu passei por ter sido mãe nova. Não foi fácil, falei pra ela, porque eu não tinha estabilidade financeira e tudo mais. Expliquei pra ela, mas eu falei pra ela, só que como aconteceu, eu me virei, filha. Eu não fiquei me lamentando e fazendo disso um suplício. Não, eu aproveitei você, eu curti cada momento que eu pude curtir junto com seu pai, à sua espera. Se eu tivesse sido mãe mais velha, por parte teria sido mais fácil. Mas por outra, eu falei pra ela, para pensar, você vai fazer 15 anos com uma mãe nova. Quando você fizer 15, a mãe vai ter 34. Infelizmente, eu acabei perdendo uma das minhas tias esse ano, em agosto. E tudo que eu fazia do casamento, eu fazia já pensando nela. Porque ela era tipo a festeira nível hard. Não podia falar numa festa com uma boquinha livre que ela pirava. E foi o que eu falei pra ele. Eu falei assim, olha como é importante eu fazer isso acontecer logo. Se bem que eu sei que ela faleceu cedo. Foi uma coisa que ninguém esperava. Ela operou por uma coisa e faleceu por outra coisa. Passou a pandemia inteira internada. Mas eu sei que de alguma forma ela vai estar ali presente. Tanto ela quanto meu padrinho, que também faleceu em janeiro. Então esse ano foi um ano bem custoso. Até a minha prima, que vai ser madrinha, quando a gente foi na chácara ver tudo, ela falava, nossa, minha mãe ia adorar o casamento. Minha mãe ia amar o casamento. Nossa, Dê, como ela ia gostar. Como ela ia se sentir feliz. Eu falei pra ela, prima, ela vai estar lá de alguma forma, no nosso coração, presente, ela vai estar lá com a gente. E ela é uma tia que eu tinha um carinho muito grande por ela, porque ela sempre foi uma pessoa de muita fé, né? Ela sempre foi de falar, reza, pede, que vai dar certo, vai acontecer. E ela, em algumas brigas que às vezes eu tinha com o Alexandre, e minha mãe ligava pedindo pra ela rezar, que eu não tava legal, que a gente tinha brigado e tal. E ela falava pra mim, fica assim, não filha, vai dar tudo certo, você vai ver. E aí quando eu engravidei e veio as meninas, nossa, ela pirava nas minhas filhas. Ô fofinha, vem aqui, fofinha, vem aqui com a Laurindinha, ela é Laurinda o nome dela. Vem aqui com a Laurindinha. Virava pra ele, mas olha, você tem umas filhas bonitas.
É uma figura. Era uma figura. Então, apesar das perdas que tivemos, a gente vai continuar o projeto do sonho e a gente sabe que vão ter pessoas lá que a gente gosta, que a gente ama, que tem uma importância independente do momento, mas em algum momento essa pessoa fez toda a diferença na nossa vida e que mesmo que não esteja fisicamente ali, vai estar presente no meu coração, no coração dele, ou sabe Deus se ainda em uma outra forma também estará ali. Então eu falo que eu só quero casar logo, pra eu poder ter meu velhinho, minha velhinha ali comigo, pelo amor de Deus. Mas vai dar tudo certo. É que eu acho que quando eu olhar isso lá na frente, mais velhinha, eu já vou ainda ter passado por muito mais pedras do que eu já passei. Mas para eu nunca perder o meu brilho, nem a minha fé. Porque sempre vai ter um obstáculo, sempre vai ter um momento difícil. E o que importa é o sentimento que a gente tem. Um pelo outro, pela nossa família, pelas pessoas que a gente convidou, pelos nossos padrinhos principalmente, porque os nossos padrinhos são pessoas realmente que a gente escolheu a dedo, porque são pessoas que a gente quer ter do nosso lado, do lado das nossas filhas, pro resto da nossa vida. É o que eu imagino pra gente lá no futuro. E você? Eu acho que a gente tem que sempre trabalhar pela união, fortalecer a união da nossa família, a união das pessoas, e que as minhas escolhas, as minhas atitudes sempre sejam nesse sentido de unir cada vez mais, independente de qualquer coisa que aconteça, independente de situações, de qualquer coisa que aconteça. Acho que a gente tem que trabalhar e pensar no sentido de se unir. Todo mundo, a nossa família, os agregados e por aí vai. Acho que a união é que vai nos fortalecer. Né? E a nossa união, né? O mais principal. Te amo. Meu gordinho. Né?